Fala, Márcio, queria começar esse vídeo te parabenizando pelos seus 20 anos de profissão. Que Jesus te abençoe e que você continue sendo essa pessoa, esse profissional tão especial para os seus alunos. Durante muitos anos eu fui aluno do Márcio, tio Joe, na escola estadual Professora Maria Amália Campos. Para mim, lembrar isso é um momento muito nostálgico, né? Muito bom para mim, porque na minha vida dentro da escola, o Márcio está em vários momentos, né? Fui aluno do Márcio na escola Professora Maria Amália Campos, tendo ele como meu professor de religião e história. Ele foi meu professor de história, ensino religioso e empreendedorismo. O empreendedorismo entrou em 2014, que foi aquele ano que teve o sexto horário. E aí a gente fazia 3 tipos de matérias dentro do empreendedorismo. Então ele foi meu professor em 5 matérias. Ele era um professor que dava muito espaço para os alunos. Ele ouvia bastante os alunos. Isso foi muito importante para mim. E como um aluno polêmico, vou lembrar aqui, em 2015, teve um projeto no qual a gente teria que fazer um trabalho de uma maquete. E acabando que, ao realizar essa maquete, alunos que estavam na minha equipe falaram que não tinha participado. Márcio foi lá e me deu 0, como sempre, né? Aí quebrei maquete, foi aquela confusão toda, acabando falando pra diretoria. Pensei comigo mesmo que Márcio ia ficar bastante chateado, e ficou no caso, mas acabando que a gente voltou a se falar. E pra quem é da época do Maria Amália e como o Márcio também deu aula pra mim, o pirata, né? Grande abraço, Márcio, cara, saudades, hein? Hoje em dia sou professor também, né? Dei uma pausa nos meus estudos acadêmicos, eu passei na UFMG, a licenciatura em dança, expandindo mais ainda os meus caminhos como artista, como professor, mas enfim, vou tentar falar algumas coisas que foram importantes na minha vida, porque em vários momentos, diversos, o Márcio esteve na minha vida. Para começar, ele é vizinho da minha avó. O Márcio sempre teve isso, né? Que ele tem esse dom da escuta. Como ele tem esse entendimento, ele dá lugar de fala para os alunos, então ele sempre deixa, mesmo que eu tava fazendo a maior merda do mundo, falando a maior besteira do mundo, ele sempre deixava eu ter aquele momentinho ali e acabava entrando dentro. Mas isso foi muito importante para mim, como profissional, como pessoa, porque teve uma pessoa para me ouvir, teve uma pessoa para falar comigo, uma pessoa para chamar atenção. Muitas vezes não ligava, mas essas chamadas de atenção, essas coisas que ele fez, ficou muito gravado na minha cabeça e me ajudou bastante. 20 anos como professor, cara, 20 anos, muita coisa, 2 décadas, cujo metade delas dando aula pra mim, desde a primeira série até o primeiro ano do ensino médio. Eu tive a honra de ser aluno desse cara, desse grande profissional, desse grande ser humano. Muito grata por ter feito parte desses anos de carreira dele por algum tempo. Guardo vários momentos, boas memórias, e uma delas, claro, que eu não poderia deixar de citar aqui, que foi o grandíssimo projeto Trilhando Caminhos da Fé, que foi realizado no ano de 2013, juntamente com a professora Joana Dark e toda a direção. Um projeto onde deu tudo certo, um projeto onde foi maravilhoso, que foi finalizado com uma grandíssima viagem, onde podemos conhecer vários lugares, momentos inesquecíveis, várias risadas e diversão. Isso era o que acontecia quando nos juntávamos com o Márcio, né? Um professor onde se dedicava totalmente nos seus projetos, nas suas ideias, e que claramente no final daria tudo certo. Também lembrando, teve um ato aqui bem triste, foi na época de 2015 também, a eleição, onde que acabando tinha duas professoras que estavam candidatas à diretora, e de um lado eu gostava mais, né, de uma, e a outra nem tanto. E justamente essa nem tanto acabou ganhando. Aí, Márcio saiu da escola e tal, ficamos bem tristes. Mas o que foi foda mesmo foi a formatura, que o professor de Márcio, que
estava com a gente desde pequeno, não participou, ficamos bem tristes, pensamos em nem fazer a festa nem nada por causa dele. Foi isso, mas... E cara, foram vários momentos marcantes, hein? Brigamos muito, desde pequenininho, eu desde pequeno pirraçando pra caramba em sala de aula, mas sempre mantendo até uma boa nota, mas sempre conversando. Estudei na Escola Estadual Alencastro Guimarães. A minha lembrança especial foi da confecção das pinturas do 7º ano e o engajamento em grupo, várias outras coisas que a gente fez junto, né? A sala toda foi muito interessante. Participamos de um projeto regional. Eu estava no 2º ou no 3º ano. A gente conseguiu ficar em 2º lugar. E esse projeto foi sobre água, foi economia e reutilização dessa água. E o Márcio me apoiou muito nesse projeto, do começo ao fim. Um professor bastante compromissado, sempre o que ele pegava, a gente desembolava, fazia junto com ele. Era um cara muito dedicado, é dedicado até hoje, né? Fui aluno do Márcio no Devagador lá em 2016 e eu só queria agradecer ao Márcio por ter passado minha vida. Mas o que mais ficou marcado naquela época lá, que ele dava aula de religião. Então o Márcio, ele sobressaiu porque a nossa turma era muito zoeira, muita bagunça e tal. E aí o que acontece? Ele soube nos levar de uma certa maneira que acabou nós gostava da aula dele porque era mais divertida. Então isso ficou muito marcado. Márcio, você foi muito importante aí durante os meus aprendizados, com a sua forma irreverente de ensinar, da sua forma amiga de ser com seus alunos. Você contribuiu muito aí para o nosso crescimento. Márcio, mais conhecido como Tio, né, Tio? 20 anos de profissão não é pouca coisa, né? Fui seu aluno aí no ano de 2003, 2002, se eu não me engano, 7ª série, né, no José Brígido Pereira Pedras, lá no famoso Polivalente. Não era um dos alunos mais tranquilos, não, era bem peralta, mas a gente acabava entendendo, acatando, né, os pedidos sempre do professor da aula de religião. Tenho boas lembranças, viu, meu amigo? Boas lembranças, né? Fui aluno do Márcio 2013, 2014 e estou passando aqui para saudar o Márcio desses 20 anos de profissão, de carreira, que ele continue esse excelente professor que ele sempre foi e que Deus abençoe sempre. Tamo junto. Estou aqui para parabenizar o Márcio pelos seus 20 anos de trajetória. Eu fui aluna dele no ano de 2015 e eu me recordo em uma das aulas de história que a gente estava estudando em Engenho de Açúcar. Eu comentei com ele que na fazenda do meu avô tinha e tal, e ele falou que a gente poderia estar indo, e eu estou aguardando até hoje essa viagem. É isso, parabéns, Márcio, que você continue fazendo esse excelente trabalho que você sempre fez. Demonstrado que tem um coração enorme, só de ter aturado minha sala lá em 2016, que era no Nossa Senhora, já demonstrou que o coração dele é enorme com a gente, com todo mundo que deu aula, até todo mundo de Corim. E a gente já passou por vários momentos bons, tipo os ruins, né? Os ruins deixa lá na escola mesmo, e os bons a gente leva pro coração e leva pra vida toda. Márcio, um abraço aí. Parabéns pelos seus 20 anos de carreira, é nóis. Porque ele sempre levou alegria pra quem tá do lado dele, sabe? E a alegria é com ele mesmo, o alto astral é com ele, a solidariedade que tinha. Então foi muito bacana. Então, assim, eu tenho a agradecer a ele por fazer parte da minha vida, agradecer a Deus, né? Ele que é uma pessoa fantástica, uma pessoa super carismática, todo mundo. E o que eu mais gosto, assim, de ver ele hoje é fazendo o papel de Jesus na Semana Santa, né? Tradição da cidade de Corinthians. E ele faz um papel muito maravilhoso nessa encenação. Eu fui aluno do Tio Joe, do Márcio, no primeiro ano do ensino médio, na Escola Estadual Afonso Soares de Freitas, no município de Augusto de Lima. A história que eu tenho para contar foi no seu aniversário. Ele resolveu fazer uma festinha e convidou alguns alunos da sala e acabou que fui o único que foi. A festa foi bem bacana, conheci bastante gente lá, foi bem divertida, mas após a festa a gente resolveu ir para o clube ferroviário
os amigos do Márcio lá, que já estavam dentro do clube, mas resolveram sair para tomar um ar, para conversar um pouco. E ele bolou no meio desses amigos e acabou retornando com eles para dentro do clube sem pagar a entrada. Ele nessa época usava os carimbos e a lanterninha, e ele acabou que ele mostrou o pulso pro segurança e passou batida. Ele entrou junto no meio da galera e entrou pra dentro. Em contrapartida, eu mais outra pessoa que estava com ele tivemos que pagar para entrar. Essa situação foi bem engraçada, mas no fim da noite deu tudo certo. Então eu quero desejar os parabéns pelos 20 anos de carreira, Márcio, um forte abraço. E o nono ano foi muito especial porque foi o ano da minha formatura, ele foi o padrinho da turma, ele ajudou a gente demais. E ele não foi só um professor, ele foi um amigo pra gente, ele ajudou a gente dentro e fora da escola. Eu, depois da formatura, meio que dei uma afastada, que eu não estava estudando em Corinto. E agora que eu voltei pra cá, eu tô tendo mais uma convivência, eu me encontro na rua e tal, tenho muito carinho por ele. Ele foi um grande professor na minha vida e foi o padrinho da turma, como eu falei, e ajudou a gente demais. Eu tenho muita consideração por ele. A gente passou momentos bons, momentos ruins também, os xingos, é claro, as conversas, mas isso aí a gente deixa de lado, deixa lá na escola. E é isso, eu tenho muito carinho por ele, eu adoro esse cara, ele é muito foda. E meus parabéns pelos seus 20 anos. Tamo junto. Seu ex-aluno aí do ano de 2011, lá no Polivalente, você me dava aula de religião. E Márcio, sou Eliane, eu fui sua ex-aluna no ano de 2004, lá no Polivalente também. Estamos aqui para te parabenizar pelos seus 20 anos de carreira como professor. Muito obrigada por ter feito parte aí da nossa vida. É isso aí, Márcio, meus parabéns. Continue sendo assim, esse ótimo professor que você é. Muito obrigado. Abraço. Eu estudei na Escola Estadual José Brejo de Pereira Pedras. Eu fui aluno do professor Márcio em 2004, eu acho, na disciplina de religião. E foi muito interessante, uma experiência muito bacana. A gente fez muito estudo bíblico. Fizemos na época gincanas, a gente tinha os festivais na escola. Realmente o professor lecionou a disciplina com muito respeito que exige, entre as religiões. E foi fundamental, pro meu currículo. Hoje eu sou biomédico, eu me formei na Universidade de Uberaba. Eu sempre estudei em escola pública, então sempre tive os mesmos professores. E hoje eu sou biomédico, eu moro no Canadá e aqui há 7 anos eu moro e trabalho aqui. Então foi muito importante a minha caminhada durante o ensino fundamental. Agradeço os meus professores, ao professor Márcio, e desejo tudo de bom na caminhada de todos vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Em números assim, se for anotar, vou dar um caderno. Mas foi bom ter sido seu aluno nessa época aí. Era um professor jovem, bem jovem mesmo. Na época, se eu não me engano, você devia ter seus 20 anos, 21 anos aí no máximo. Um professor muito jovem, cabeça aberta, mente boa, E conseguia entender aí os anseios aí dos seus alunos, no modo geral aí. Mas muito bom saber, meu amigo, que você está com 20 anos de profissão, um excelente professor, uma excelente pessoa, e que Deus abençoe a sua caminhada aí, tá? A partir desses anos aí pra frente, mesmo nessa situação difícil que a gente está passando hoje, É um ano difícil esse ano de 2020, mas estamos aí, meu amigo. Tudo de bom, forte abraço, tá? Te desejo muitas conquistas ainda. Um abraço, tudo de bom. Dentro desses anos que ele foi meu professor, na matéria de história a gente fez várias viagens juntos, fizemos também vários projetos. A gente fez a era da comunicação na escola, a gente aprendeu sobre várias máquinas fotográficas, vários tipos de televisão, vários tipos de rádio, meios de comunicação que tinha antigamente, que era cartas. Aí foi evoluindo, Começou telefone, tinha telefone sem fio, tinha depois o orelhão.
Eu não vou lembrar assim a sequência certinha, mas a gente fez esse projeto bem bacana aí, que foi da área de comunicação. Cara, foram muitos momentos marcantes, principalmente no final dessa era aí que ele deu aula pra mim. Cara, fizemos resenhas juntos, viajamos pra Gengue, Três Marias, comemoramos muito, choramos juntos, foram sensacional. Cara, foram muitas lembranças. Eu vi minha colinha, viu, Márcio? Então, o Márcio trazia muito pra gente. Ele pensava sempre algo diferente pra gente poder fazer. Ele trazia algo diferente pra a sala de aula. Ele foi meu professor de educação religiosa, de filosofia. Então, e já a partir disso ele dava espaço pra gente poder falar. E aí, quando eu começava a falar, só saía. Foi sempre assim. Eu lembro que uma vez a gente foi pra sala de computador. Eu já tava no ensino médio. E a gente ia discutir sobre um filme que a gente tinha assistido. Mas tipo assim, eu tava no fundo da sala, não tinha entendido nada do filme. E o Márcio foi lá e falou: e você, Eduardo? Fala aí, o que você entendeu? E eu comecei a falar. Comecei a falar algumas coisas, eu não entendia bosta nenhuma. Eu tava falando, simplesmente saía falando. E a sala começou a rir. Nisso que a sala começou a rir, tudo bem, não ri, beleza, opa, legal. Só que chegou um detalhe, o Márcio também riu. Aí acabou tudo. Porque aí não teve mais aula. Foi só eu falando e todo mundo rindo, todo mundo rachando de rir. Eu não me lembro bem o que era o filme. Mas aquilo foi tão bom. Aquele momento foi tão bom porque a gente descontraiu tanto. A gente não falou do Ficabolo, não falando nada do filme. Ficaram só me ouvindo e eu falando besteira lá, o Márcio rachando de rir. Porque naquela época eu era muito preguiçoso, eu não tinha compromisso com a minha educação, não tinha compromisso com a escola, não tinha compromisso com o estudo. Mas eu tinha um professor que me apoiava nas coisas que eu falava, não coisas ruins, mas é porque dali eu comecei a desenvolver o meu lado, desenvolver e dominar mais o meu lado artístico, o meu lado como um artista, como uma pessoa de visão diferente do que normalmente a gente vê. Então esses momentos foi muito importante para mim. A gente também viaja para cidades históricas como Tiradentes, Mariana e São João del Rei. Dentro dessa viagem a gente andou de trem, foi a única vez que eu andei de trem, achei muito bacana. A gente fez uma viagem bem longa e conhecemos vários lugares mesmo, assim, os pontos mais turísticos. A gente conheceu a fonte lá em Mariana, a gente conheceu a fonte lá diziam da juventude, do amor, quem tomasse a água, eu tomei a água até hoje, tô aqui ó, sem amor nenhum, né, mas tá tudo bem, graças a Deus. A gente também fez um projeto na matéria de empreendedorismo, a gente fez o projeto Reinventando o Ensino Médio. Foi uma semana de projeto no qual a gente teve comunicação com vários palestrantes ali sobre a área, né? Pra gente agregar mais um pouquinho. Porque era uma matéria chata, cansativa, chata e cansativa pra gente, aluno, que ficava até 12h10. Nosso horário normal de sair da aula era 11h20, se eu não me engano. A gente ficava até 12h10, eram as duas únicas turmas que ficavam, então a gente achava assim, chato. Para agregar, o Márcio sempre foi dedicado para os seus alunos, resolveu fazer esse projeto, porque a gente ficou uma semana fora da sala de aula, que ele deu como um bônus para a gente que ficava até 12h10, que agregava no nosso currículo. Um modo legal de encarar a situação que a gente vive. Nós brigamos uma vez porque eu não consegui viajar, ele montou uma panelinha dele, eu lembro que foi na 7ª série. Cara, foram momentos que marcam, né? A gente criança, depois adolescente, amadureceu, hoje adulto. Se eu pudesse voltar um pouco atrás e só agradecer pelo que ele fez, pelo que ele tentou fazer, eu faria isso. Mas não arrependo também, porque foram momentos aí marcantes. Lembro do meu último ano com ele como aluno, que foi o mais marcante, sinceramente. Foi o ano que a gente montou um time para a seletiva do Gengue, perdemos,
e mesmo assim perdemos em pé. Nós caímos em pé, fizemos uma resenha na casa dele, foi sensacional, assistimos filme, jogamos truco com a turma, foi sensacional, foi muito bom. Nesse mesmo ano que teve tudo isso, esse cara deu aula pra gente de gestão empresarial. Naquele ano que o governo aí colocou uma matéria a mais, a gente tinha que estudar e colocou o máximo pra gente, como nosso professor, como nosso escudeiro. Teve palestras importantes pra caramba, certificados, sim, tenho fotos desse dia, dessa data, dessa palestra, tem tudo. Cara, foi um ano marcante. E uma coisa marcante também, que eu não esqueço nunca, esse cara teve 5 alunos para escolher, para levar numa palestra do professor Pachecão, grande Pachecão, na Casa da Cultura. E eu fui o agraciado em ser um dos escolhidos para estar nesse dia. Cara, esse dia marcou muito, aprendi muita coisa. Dali em diante eu amadureci muito. Foi uma palestra sensacional com o professor Pachecão e só tenho a agradecer. A gente também fez várias quadrilhas, no qual o Márcio, ali como professor, era responsável por a gente. A gente fazia quadrilha maluca, onde você dançava quadrilha e outras danças. E pra ser sincera, foi a melhor quadrilha que eu dancei, foi a quadrilha que ele foi responsável. Eu queria deixar aqui, Márcio, todo o meu agradecimento pelos anos, pelos aprendizados, que você continue essa pessoa, se dedicando ao máximo, dando o máximo para os seus alunos. E claro, todas as pessoas, todos os alunos que tiverem o privilégio de ter você como professor, que possam aproveitar o máximo possível, que você é um cara fenomenal, um professor fenomenal, e que você possa construir muita coisa bacana nessa vida. Queria deixar meu abraço aqui e claro que